Faz bastante sentido. E na questão agora da sua transição e criação da Suno, como que funcionou? Onde você trabalhava antes? O que você deixou de fazer para criar a Suno? E o que é a Suno também, para quem tá assistindo aqui e não sabe? Legal. Bom, eu comecei a investir lá em 2003 a 2007 com um clube de investimento. Eu migrei esse clube de investimento para um fundo em 2007, né? Esse clube se transformou num fundo. Toquei esse fundo até 2014, né? Lá eu vendi E a esse parte... fundo era fechado? Não, era um fundo aberto, um fundo de ações, 7 investimentos, está aí até hoje. E vendi a minha participação para os outros sócios lá em 2014, 2015, porque eu via uma ineficiência no mercado de fundos imobiliários, que eu acho que até se mostrou correta essa leitura, porque tinha muitos fundos bons pagando 1% ao mês de dividendo real. Aí eu falei, poxa, né, vou vender o que eu tenho e vou focar nesse negócio. E foi isso que eu fiz, né? E botei todo o meu dinheiro nos fundos imobiliários da virada de 14 para 15. E antes de passar para essa parte, como é que foi ganhar dinheiro muito cedo? Você já estava no mercado financeiro, o que você fez com o dinheiro? O que você pensou naquela época? Cara, eu comecei a ganhar um bom dinheiro na faculdade. Teve uma operação que eu descobri que chamava aluguel de ações, e hoje todo mundo conhece e tal. Mas naquela época ninguém conhecia. E eu conheci algumas pessoas que tinham ações, family and friends, né? E eu fazia o que as corretoras fazem hoje, né? Que era alugar e ganhar uma comissão. E eu ganhava essa comissão. E eu saía no intervalo da faculdade, né? Pra ligar para as corretoras, porque é um trabalho de corretor mesmo, de Sim. ficar ligando para as corretoras. E eu ficava com 20% da receita e foi win-win para todo mundo, porque imagina que a pessoa sequer conhecia a função do aluguel de ações. A pessoa que vivia de dividendos, eu conseguia praticamente dobrar a renda dela com aluguel de ações. Os aluguéis naquela época eram muito mais gordos, né? Hoje o médio da bolsa deve ser 1%. Naquela época tinha ação que a gente conseguia alugar por 12% ao ano de empresas boas, né? CPFL, Bradesco. Isso porque as pessoas não faziam, então, por conta da oferta ser menor, você acredita que tinha uma recompensa maior? Talvez as pessoas não faziam e por conta disso, oferta e demanda, né? E como tinha pouca oferta, e eu fui um cara que descobri isso, na verdade, me ligaram uma vez, eu tinha o clube de investimentos lá e falaram, Thiago, quer alugar suas ações? Eu falei, cara, nem sei o que é isso, deixa eu estudar. E não tinha internet, né? Eu encontrei um documento do Banco Central assinado pelo, se não me engano, Gustavo Loyola, de 96. Essa era a regulação do aluguel de ações e eu estudei aquilo, cara. Eu me lembro que eu sabia digitar parágrafo a parágrafo da regulação, porque eu explicava para as pessoas, né? Não, isso aqui é tranquilo, tem garantia, B3 ali, puxa a margem, etc. Nunca teve nenhum caso de inadimplência. Hoje já é mais socialmente aceito o aluguel de ações, né? As pessoas já veem como algo normal. Naquela época, cara, você tinha que explicar para as pessoas. E então eu sabia linha por linha. Hoje eu já não sei mais, né? E daí com isso eu ganhei meu primeiro dinheiro na faculdade. Eu comprei um carro legalzão. Que carro que você Era comprou? uma C63, cara. Uma das primeiras do Brasil. Mas depois vendi. E depois não gastei muito, não. O meu prazer foi comprar ações. Ah, bacana. E nesse meio tempo, que eu já tinha visto em outro lugar você comentando que você ficou sem fazer nada durante um tempo, depois acabou mudando de ideia. Como que foi isso? Que você tava jogando FIFA até de madrugada, alguma coisa assim? Cara. Então, nessa transição de 2014 para 2015, eu botei tudo em fundo imobiliário. Uma carteira bem diversificada, assim, uns 20 fundos imobiliários. E ganhava 1% ao mês e aquilo lá, na minha cabeça era aposentadoria mesmo, assim, tipo, eu tinha 30 anos, né, eu sou de 85, 2015, 30 anos. E daí fui viajar, fazer umas viagens que eu queria ter feito, fui para Cuba fumar charuto, fiz o caminho de Santiago, mas depois de um certo tempo cansa, cara, e eu ficava sem nada para fazer em casa, né, o problema da aposentadoria jovem é que os seus amigos não estão aposentados que nem você. Não é todo mundo que consegue poder seguir o mesmo lifestyle. Então, era uma vida meio solitária, entendeu? E daí cansou aquilo, né?
Eu vejo aqui muita gente fala, eu quero ter a liberdade financeira logo, não vou querer fazer nada. Só que aí, às vezes, a pessoa já atinge a liberdade financeira, fica 2 anos sem fazer nada, já quer fazer alguma coisa de volta. Exato, foi exatamente o que aconteceu comigo. Em 3 meses já começou a dar uma... Cara, não é legal ficar no sofá olhando pro teto o dia todo, entendeu? Uhum. E uma das coisas que eu fazia é o que você falou, aí ficava jogando FIFA até as 4 da manhã. Ficou bom no FIFA aí? Conseguiu? Cara, pior que não, cara. Nem isso. Mas daí depois eu fui procurar coisas para fazer, né? E fui ver as minhas paixões, quais são? Pô, investimentos. E como analista, lá em 2010, eu fui encarregado no fundo que eu trabalhava de procurar alternativas de investimento fora do Brasil, né? Porque eu sempre investi no Brasil. Uhum. E o que aconteceu lá em 2010? Pouca gente vai lembrar. Mas o real estava extremamente valorizado, né? Os múltiplos das empresas brasileiras eram maiores que os das empresas americanas. Algo que hoje parece inconcebível. E o discurso na época, assim, bons gestores, tá? Gestor desses que vão em podcast e tal. Eles falam, não, faz sentido as empresas brasileiras valerem mais porque o Brasil cresce mais. Essa era a tese deles, né? O Brasil cresce mais. E a nossa tese não era nem que isso estava errado, mas a gente falava, não é possível que só existe empresa boa no Brasil. Uhum. Vamos ver o que tem lá fora. E daí, na hora que você vai analisar as empresas americanas, as primeiras empresas que você bate de frente na hora de analisar são empresas totalmente diferentes das que a gente tem no Brasil, que a gente tinha no Brasil. Era quase um mundo diferente, assim. Você ia para outra galáxia. A gente analisava banco, mineradora, empresa de petróleo, petroquímica, celulose. E lá são empresas de tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia, tem empresa de hardware, empresa de software, empresa de marketplace, etc. E a gente conheceu algumas empresas de internet nessas análises que me chamaram muita atenção, né? Booking, Google, a Apple, que tem um quê de internet aí, né? Hoje a divisão de serviços da Apple é a divisão que mais cresce. Era bem incipiente na época. E o que eu aprendi é que essas empresas elas conseguem crescer sem fazer grandes investimentos, ou boa parte das empresas conseguem crescer gerando caixa. Ao contrário de uma siderúrgica, que para dobrar sua receita tem que dobrar o seu parque fabril, uma empresa como o Booking ou como o Google, o que limita o crescimento delas não é necessariamente capital, né? Tanto é que elas têm dezenas e centenas de bilhões de dólares de caixa. Não é capital o problema para crescer. Uhum. O desafio de crescimento geralmente é outro, né? Parecido com o business de vocês aqui, um podcast. Se botar o dobro de capital, não sei se vai dobrar a audiência. Sim, exato. O que precisamos fazer para dobrar a audiência não necessariamente é capital. Fazer um programa melhor, divulgar mais, fazer parcerias, enfim. Tô pensando aqui, coisa que vem na cabeça direto, né? E a magia desses negócios é que, se não é capital, o limitador do crescimento, significa que o capital gerado pode ser distribuído. Então, são empresas que crescem gerando caixa. Então, eu falei, poxa, o que tem de investimento, que é a minha paixão, e internet? E daí fui procurar algumas empresas lá fora, nos Estados Unidos, e essas empresas me chamaram muita atenção, sobretudo uma chamada Morningstar, uma empresa conhecida no mercado financeiro, talvez não para o investidor médio, mas para quem é do mercado financeiro certamente já ouviu falar. E ela começou com um modelo de assinatura, mas lá atrás, na época que nem existia internet. O Joe Mansueto, que é o fundador da Morningstar, ele começou vendendo newsletter, vendendo carta mesmo, né, de análise de fundos lá atrás, né, dos mutual funds. Isso em 85, no ano que eu nasci. Ele escrevendo na máquina de escrever e disparando para a turma. Daí, quando veio a internet, o negócio do cara rampou de vez. Depois ele foi entrando em outras linhas de negócio. E foi assim que a gente começou, né? A gente olhou para a Morningstar e falou, poxa, eu gosto desse modelo deles de assinatura. Eu era, inclusive, cliente, né? Eu pagava lá uma mensalidade, acho que uns $25 por mês, nem sei quanto está hoje. E tinha acesso
É um time de analistas, de 100, 150 analistas, bons analisando, acho que uns 10 mil ativos no mundo, um negócio assim. Eu gosto desse modelo de alinhamento, porque, eu tô pagando, né? E eu tô recebendo. Não é aquele research gratuito que geralmente é subsidiado por outras áreas da instituição financeira, né? E que daí, por conta disso, pode caminhar para um certo conflito. E eu falei, poxa, não tem ninguém fazendo isso no Brasil, vamos começar. E começamos a fazer exatamente isso. Eu sozinho, cara, primeiro mês da Suno. Eu brinco que foi o melhor mês de margem e o pior mês em termos de saúde, porque eu não tinha custo nenhum. Era só você lá produzindo Era eu, tudo. tinha uma assinatura de um software lá de análise e uma cadeira num cowork. Cara, assim, margem de 90%, 95%. As margens só caíram de lá pra cá. Mas também, cara, eu dormia 3 horas por dia, então não me arrependo do caminho que seguimos, né? E esse caixa permitiu a gente continuar crescendo. Então, essa foi o começo da Suno, né? Modelo de assinaturas. E até agradeço você fazer essa pergunta, porque apesar da gente ser muito conhecido pela área de assinaturas nosso, né? A Suno Research, que a gente acredita que deve ser líder de mercado pelos números que a gente tem acesso, não tem um número consolidado, né? Que nem tem outras áreas. Tipo, sei lá, a Ambima, ela consolida o ranking das gestoras. Aqui não existe um ranking das empresas de assinatura. Mas a gente consegue mensurar acesso no site, buscas pela nossa marca no Google perante os concorrentes, acesso na área de membros, e com essas informações todas a gente está na liderança. Apesar de a gente ser conhecido pela research, nós hoje temos mais clientes nas outras áreas, né? Então, nós temos uma asset que está crescendo de maneira exponencial, né? Triplicamos a asset no passado, deve ser uma das assets que mais vai crescer no Brasil em termos percentuais esse ano. E hoje a gente já tem quase que o dobro de clientes na asset, em quantidade de pessoas, do que tem na área de assinaturas da Suno. Estamos já com uma Wealth que também cresce, estamos com um dos escritórios de agente autônomo que mais cresce no Brasil. Então, esse é o Grupo Suno, um ecossistema voltado para o investidor, né, e alinhado com o investidor.